Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de Televisão. Eu sou o Lincoln Portela e estou acompanhado do Dr. Wellington Silveira. E é um prazer muito grande ter você conosco. Estamos no YouTube e no Facebook da Rede Super e ainda pelo canal do Facebook Lincoln Portela. Dr. Wellington, muito obrigado por sua participação. E agora nem vai ser Dr. Wellington, nosso irmão em Cristo, o Wellington, porque o tema do nosso programa é testemunho de vida. Pastor Lincoln, uma alegria poder estar aqui, batendo papo, porque hoje é um bate-papo entre nós aqui, poder falar um pouco da vida, da nossa própria história. Melhor ainda, sendo o nosso primeiro programa do ano de 2022, né? Que coisa boa. Verdade. Dia 3 de janeiro, que bom. E é bom saber que você está conosco. Espero que você tenha um ano tremendamente abençoado, na graça e na paz do Senhor Jesus. Atenção, não que a paz gere graça, muito antes, pelo contrário, a graça gera paz. E que essa graça continue gerando paz no seu coração e a paz será o árbitro, será o juiz na sua vida sobre as coisas que você deve fazer ou, por certo, não deveria fazer. Vamos lá, vamos em frente. Então, doutor Wellington, quanto tempo de vida cristã? Olha, pastor Lincoln, eu preciso voltar lá para meados do ano de 2004, que foi quando Jesus me chamou, né? Eu me lembro perfeitamente como foi esse dia. Me lembro que tinha uma célula que acontecia no bairro ali da minha mãe, em Contagem, no bairro Novo Riacho. E aí, um dia eu chegando em casa, num final de tarde, minha mãe me disse assim: Wellington, eu queria que você fosse lá, na célula na casa da Dona Graça, a irmã Graça vai fazer lá uma célula lá. A sua mãe já era evangélica? Não, católica. E aí, eu fui acompanhando ela, fui para acompanhá-la. E aí eu me lembro que nesse dia uma irmã que ministrava ali, as pessoas todas reunidas ali em círculo, e aí uma irmã disse assim: o Senhor está me dizendo aqui que está chamando uma pessoa agora. E eu queria que essa pessoa desse um passo à frente, para que a gente conhecesse essa pessoa. E o Senhor fala muito forte comigo aqui. Eu, ainda não convertido, falei assim: eu vou dar um passo para trás, para garantir que não seja eu mesmo, né? Aí fiquei quietinho, pastor Lincoln. Ela falou de novo: olha, eu vou insistir, porque o Espírito Santo tem me incomodado. E eu vou falar mais uma vez. Essa pessoa, por gentileza, vem aqui à frente, que a gente possa orar por essa pessoa. Se tiver alguém aqui que foi tocado pelo Espírito Santo, se alguém está sentindo que deve vir aqui à frente, por favor, se apresente. Você já havia participado de alguma reunião do cristianismo evangélico? Eu já tinha visitado algumas igrejas assim, mas muito esporadicamente, ia porque alguém convidava, ia muito mais ali para agradar aquela pessoa, ia lá. E aí, pastor Lincoln, essa irmã falou mais uma vez, falou: o Espírito Santo me incomodou, essa pessoa podia vir antes que ela terminasse de falar. Eu me lembro que um fogo começava a me queimar da planta dos pés até o teto da cabeça. E assim, foi uma das sensações mais prazerosas da minha vida. E eu confesso que eu já orei pedindo ao Senhor que pudesse me devolver e me repetir essa experiência, que foi uma experiência que marcou a minha vida profundamente. Geralmente a experiência de conversão, ela é única. Deus lhe fará, por certo tem feito, ter novas experiências, mas a experiência de conversão, ela é ímpar. Ela não se repete nesse sentido, né? As coisas que aconteceram geralmente nesses 45 anos de pastorado que tem, de ministério pastoral, eu não vejo isso. Ela é única, ela é marcante, né? Como foi o caso do cego de nascença. Eu tive esse prazer, foi uma experiência muito forte. Eu me lembro que assim, eu fui tão impactado que eu chorava compulsivamente e me lembro que assim, as palavras soltavam na minha boca, até hoje eu não sei o que eu falei, e eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu botei a mão na boca e falei: porque parar de falar que eu falo. Mas foi uma coisa tremenda. Você não sabe se falou línguas estranhas ou falava em português, alguma coisa? Não sei. Não lembro. Não sei, não me lembro. Foi tomado por um êxtase, se é que podemos dizer usar essa expressão. Fui tomado assim de uma maneira
Você não consegue mensurar racionalmente essas coisas, né? A minha experiência, assim, a experiência ela é muito individual, ela é muito única. Pode ser que tenham pessoas que tenham vivido experiências que ele consegue descrever nas minúcias como foi essa experiência. No meu caso, a minha experiência, eu não sei se a minha experiência era justamente por causa da minha falta de experiência, então eu não consegui decodificar exatamente como foi isso. Só posso ter certeza, assim, e afirmar com a mais absoluta convicção de que foi uma coisa muito forte, assim, e qualquer pessoa que foi impactada da maneira como eu fui impactado, ela nunca mais esquece. E me diga uma coisa, você tinha quantos anos? Em 2004, eu tinha 22 para 23 anos. Já estava na vida pública? Eu já era dirigente de juventude de partido, eu já tinha, assim, eu era presidente da associação do meu bairro aos 19 anos de idade, pastor Lincoln. Então, assim... Eu soube que você fez um trabalho muito bom com a segurança pública ali naquela época. Foi. Ali, quando eu cheguei para ser presidente da associação, eu tinha 19 anos de idade. Então, eu era um menino. E a gente tinha um problema enorme naquela região, que era o problema dos assaltos, pequenos delitos, que incomodava ali os comerciantes. Eu me lembro que eu vi em uma revista que no Rio de Janeiro tinha uma experiência da polícia militar mais próxima da comunidade. Então, a polícia andava de bicicleta pela rua. E eu falei, achei aquilo interessante. E fui pesquisar, eu me lembro que o major que comandava a companhia 86 em Contagem, era o Major Elton, parece que já foi para a reserva. É um homem que trabalhou muito por aquela região. E ele me disse assim, se você conseguir os recursos para a aquisição das bicicletas e para o fardamento dos militares, nós vamos implantar esse trabalho aqui. E nós fizemos esse e outros trabalhos pela segurança pública lá. Já lhe deu uma tarefa hercúlea, né? Porque que era... Não deve ter sido fácil não, né? Não, conversamos com os comerciantes, fizemos algumas reuniões, mas essas coisas que hoje parece que elas vêm se perdendo, as pessoas perderam um pouco o senso de participação, né? Aquela coisa, hoje tudo é muito pela rede social, né? Então as pessoas têm uma outra forma de se mobilizar. Mas naquele tempo se mobilizava assim. Era reunião na associação de bairro, reunindo comerciante, reunindo as igrejas, as lideranças locais ali para poder encontrar solução. E quando é que você entrou para a vida pública propriamente dita? Primeiro você fez cursos, né? Sim. Você fez o curso de psicologia, fez o curso de direito, é advogado. E aí, a vida pública, como é que foi? É interessante, uma coisa... Se não me engano, foi professor também. Eu estive na Fundação Helena Antipoff como dirigente. A grande verdade é que a maior parte das pessoas que eu conheço, que tem essa vocação, esse chamado para ajudar, para servir de alguma forma, participar da vida social ali, essas pessoas não necessariamente têm a pretensão de ir para a vida pública. A maior parte das pessoas, a porta de entrada é justamente apenas e tão somente esse desejo de servir, de participar, de cooperar. No meu caso não foi diferente. Como disse, eu fui presidente da associação de moradores do meu bairro, porque ali a gente precisava reunir para encontrar solução para os problemas comuns que a gente tinha. E nós tínhamos ali uma creche que acolhia as crianças e acabou que, em função desses relacionamentos que derivam dessa atividade, eu fui me relacionando com pessoas que já exerciam mandato na vida pública, que era dirigente partidário, que ocupava um cargo público e acabei me inserindo no meu partido. Meu partido é o Partido Liberal, que eu sou filiado. Fui presidente da juventude do Partido Liberal na minha cidade, que é a Contagem. E mais adiante eu fui dirigente da Fundação Helena Antipoff. Estive como vice-presidente da Fundação Helena Antipoff, enfim, e fui seguindo outros caminhos também. E para qual denominação que você foi? Igreja local? Você começou a frequentar aonde? Igreja Batista do Calvário. Foi a primeira igreja que eu efetivamente estive. Assim, a minha primeira experiência foi com a Igreja Batista do Calvário, do pastor Odílio. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Está lá até hoje, está firme lá. E aí, como é que está se preparando para o ministério? Porque você chegou a fazer quase que um ano de teologia lá na Faculdade Teológica do Colégio Batista, já se preparando para o ministério, e alguém tem soprado aqui que você já está querendo prosseguir o seu curso, porque parece que está havendo já um chamado ministerial, né? É verdade, eu tenho esse curso de teologia inconcluso, que eu tenho esse desejo de retomar, e em função de algumas atividades que eu tive que assumir nos últimos tempos, na vida pública, eu acabei tardando isso. Mas tem um pastor que é muito meu amigo, ele sempre me lembra, sabe? Então, assim, quando eu começo a esquecer, ele me lembra. Gente boa assim, esse pastor. Pastor bom. Ele sempre me lembra, vai lá com o seu curso de teologia. Só Jesus, ele é gente boa. Inclusive me arrumou uma vaga
no seminário, você falou, liga para a pessoa lá, porque já está lá para você lá, viu? É verdade, sim. Agora, também na vida pública, você foi administrador regional em Contagem, parece-me que de duas regionais. Como é que foi isso? Fui administrador regional Petrolândia e fui administrador regional Eldorado. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha cidade, que é Contagem, né? Eu acho que toda pessoa que é nascido, passa a maior parte da sua vida numa cidade que exerceu os papéis que eu exerci, como dirigente de associação, como dito aqui, você acaba tendo ligações com a cidade, com as pessoas da cidade e participa efetivamente da vida da cidade. E isso me levou a assumir a função pública também, fui procurador municipal na Câmara em Contagem. E foi candidato a prefeito de Contagem. Fui candidato à prefeitura. Com 16 candidatos, ficou beirando ali o 4º, 5º lugar, tecnicamente empatado, sem estrutura financeira. É verdade. Tive a alegria de poder fazer uma campanha muito modesta, mas muito rica em conteúdo, com muito coração também, né? E com muita disposição de servir a cidade. Tive a alegria e a honra de receber quase 12 mil votos dos meus conterrâneos e eu fiquei muito feliz por isso, né? Muito bom, muito bom. E agora, você congrega na Igreja Batista Solidária? Igreja Batista Solidária. Muito bem. Estamos lá juntos, né? A nossa igreja. Agora, esse negócio de conversão é uma coisa muito interessante, viu? Falando aqui com os nossos telespectadores, eu me lembro como foi também a minha vida. Porque aqui hoje é um bate-papo, né? Testemunho cristão. Depois que as pessoas têm um certo tempo de vida cristã, de pastoreio, elas não costumam dar muito testemunho. Quando você se converte, então você, por onde passa, dá o seu testemunho, lembra de alguma coisa, e com o passar do tempo, as pessoas não sabem bem qual foi a sua origem. E a minha experiência de conversão foi assim uma bênção, porque a primeira igreja em que eu pude ir uma vez, eu tinha 11 anos de idade, foi na igreja metodista do Carlos Prates. Te confesso que não entendi nada ali. E depois a minha vida prosseguiu normalmente e já cedo comecei a conhecer o movimento Woodstock, o movimento hippie, comecei a ouvir as músicas do Fifth Dimension, né? E Aquarius, aquela mudança de tempo. E alguma coisa aconteceu na minha vida que me fez assim não pensar mais em ir em uma igreja local. Mas é interessante que eu estava fazendo um curso, na época eu estava me preparando para o vestibular. Eu era muito estudioso, apesar de ter uma vida bem largada. Minha vida era completamente largada, fui morar em Brasília, deixei Belo Horizonte, onde eu joguei futebol no Cruzeiro até os 17 anos e meio, fui tetracampeão infantil pelo futsal e fui morar com meu pai em Brasília, mas uma vida muito solta, né? Onde eu deixei a família, minha mãe, uma senhora mãe, uma mulher culta, preparada, abençoada, que orava muito por mim. Eu me lembro que ali, na escadinha do Colégio Objetivo, um certo homem, baixinho, claro, ele começou a me falar umas conversas interessantes. Esse negócio de conversa interessante me lembra muito de persuasão. A Bíblia Sagrada mostra que, num dado momento da vida, Paulo, conversando com um determinado homem da esfera política, esse homem disse: quase me persuades a ser cristão. E a minha vida foi mais ou menos assim: a sua mãe te persuadiu, é verdade, não é? A ir ao culto, àquela célula. E o trabalho de célula é um trabalho maravilhoso. E eu me lembro que João, o pipoqueiro, ele era membro de uma igreja presbiteriana, e ele começou a me contar umas histórias. Eu comecei a matar aula. Para poder frequentar ali a escadinha. Deixei a grade curricular para receber uma outra grade de discipulado do João. Ele me convidou para ir à igreja no sábado à noite, e ali, doutor Wellington, aconteceu uma coisa interessante. Eu não pude ir, porque um grave acidente aconteceu, e no dia seguinte, na segunda-feira, quando eu estive no meu curso, ele olhou para mim e disse assim: Deus tem um plano na sua vida. Na realidade, Deus quer nos colocar nos planos dele. E ali, então, comecei a pensar. Andava pela W3 em Brasília, naquele tempo, regime militar, você podia andar com tranquilidade na rua, porque não tinha tanto assalto assim. Eu andava pensando, qual será o melhor caminho para mim? Qual seria o melhor caminho? Eu me lembro que eu expunha
aqui nas feiras de Belo Horizonte, nas chamadas feiras hippies, eu expunha meus quadros. Falei, vou começar a expor quadros nas paredes das igrejas. Qual o melhor caminho? Caminho da igreja? Eu não pensei em Jesus, eu pensei no caminho da igreja. Até que um dia eu fui numa escola, me convidaram para ir lá, havia um grupo de presbiterianos, metodistas, batistas, fazendo uma apresentação, o chamado Esquadrão da Vida, porque na época, doutor Wellington, não sei se você lembra disso, Esquadrão da Morte matava gente à beça. Você chegou a pegar esse tempo? Não, tempo mas difícil. tem notícia. Matava muita Conheço gente a história. mesmo. E o Esquadrão da Vida trazia vida às pessoas. E ali eu ouvi falarem de Jesus ou cantarem por 2 horas. E, de repente, eu pensei assim, essa moça, missionária Cândida Espíndola, uma presbiteriana, ela vai me chamar lá na frente. E eu vou. E eu me lembro, senhoras e senhores, meus irmãos e minhas irmãs, que eu fui a 4ª pessoa a me levantar e a 2ª pessoa a ir à frente. E quando eu cheguei lá na frente, as pessoas estavam orando, as moças desceram do palco, tinha o grupo do Esquadrão da Vida, que eram 6 ou 7 pessoas, um ex-hippie, e a filha do pastor Delvec estava lá também, Sônia, que foi muito conhecido na nossa Convenção Batista Nacional, pastor Edmundo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ainda mantém o Esquadrão da Vida, parece-me que lá em Bauru, em São Paulo. Então as moças que estavam por detrás, um trabalho interdenominacional, desceram. E quando elas desceram, era um sábado à noite, uma delas desceu, colocou a mão sobre o ombro de um rapaz. E quando eu vi, o rapaz estava chorando. Aí eu falei assim, sábado à noite, eu aqui, eu vou chorar. Porque se eu chorar, vai vir uma moça dessa e vai colocar a mão no meu ombro e de repente eu saio de mão dada com ela. Mas eu não sei como foi essa moça, sua altura, a cor da sua pele, seu nível cultural. Quando essa moça colocou a sua mão no meu ombro, do lado direito aqui, meu irmão, estanquei no choro assim como você, compulsivo. E eu assim chorava aos berros. E quando saí dali com o pessoal dos jovens, eu tentava ler a Bíblia, não conseguia ler nada e não entendia nada. Alguém me deu uma Bíblia, parece que já tinha uns 3 anos que eu conhecia a palavra. E ali então a minha vida começou, fui para o seminário, deixei as coisas todas e fui servir ao Senhor. Uma experiência marcante, envolvente, abrangente, contundente. E já fazem 45 anos, hein, pastorinho? 45 anos de ministério. De ministério, pastorinho. Na realidade, já fazem 50 anos. Havendo 50 anos de fé. O seu chamado tinha que ser para Brasília, né, pastorinho? A conversão foi em Brasília. Morei em Brasília. Morei em Brasília. E agora estou lá e cá, fazendo esse trabalho. E esse trabalho que eu desenvolvo em Brasília, eu considero como um exercício, um trabalho, um ministério espiritual, que é o seu caso também, né? Você entende que o trabalho que você realiza hoje é um ministério espiritual, um ministério parlamentar. Não está escrito isso na Bíblia, viu, senhoras e senhores? Não está escrito na Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs. Mas eu entendo isso, que é um chamamento de Deus. E todas as vezes que eu quis escapar, que eu não quis ir, porque eu não queria ir, Deus falou, não, você vai ficar lá até a hora que eu quiser. É mais ou menos assim, Deus manda e a gente obedece, né? Nós estamos falando de conversão. Esses dias eu encontrei com o pastor Elim, lá de Simonese. Conversão Conta o caso dele, hein, pastor Lincoln? Como é que foi a conversão dele? Você sabe mais ou menos como é que foi a conversão? Você pode dar uma dica aí? Parece que era o senhor que estava me ensinando a palavra no dia? Eu era pastor da igreja, já era pastor da igreja local onde eu estou, Igreja Batista Solidária, né? Parece que alguém perguntou ele sobre o que foi pregado, ele nem sabe falar no que pregou, não lembro não, mas eu lembro que o irmão me deu um abraço na saída e me quebrantou. Me converteu com um abraço. Menos isso. A conversão do Elinho também foi. Pastor Hélio Adolfo está hoje na cidade de Simonésia, que é uma igreja filha nossa, e uma bela igreja, tem 300 membros para a igreja de Simonésia, guardadas as proporções, uma igreja muito grande, já tem acampamento, é um homem tremendamente sério. Ele começou a namorar uma moça da igreja, e eu ficava meio invocado como pastor, né? Ele não tinha dado o coração para Jesus ainda, e ela era filha de uma pessoa muito querida da igreja, nossa irmã Edeni, que você conhece muito bem. Você conhece alguma cozinheira melhor do que a Edeni? Não conheço, não. Restaurante maravilhoso, né? Eu estou tentando chegar ao nível dela, estou trabalhando muito. Gente, o doutor Wellington é cozinheiro, de mão cheia. Cozinheiro de mão cheia. Vou fazer um estágio com ela lá no restaurante dela. É verdade, ela faz uma comida maravilhosa. Eita! Né? E eu me lembro, então, que nós tínhamos um cuidado muito grande com a Carla. E, bem,
o Elinho começou a frequentar a igreja. Aí um dia ele chega perto de mim e fala assim: pastor Lincoln, eu dei minha vida para Jesus. E era o senhor que estava pregando. Aí logo, né, o nariz fica um pouco em pé. É mesmo? E o que eu estava pregando? Não lembro de uma palavra sequer. Aí me quebrou todo, né? Aí eu perguntei para ele, mas e o louvor foi bom? Ele disse, louvor foi maravilhoso, só músicas maravilhosas, assim, aquilo encheu meu coração. Você lembra de uma música que te tocou? Nenhuma. Mas e aí, como é que foi isso? Quando eu estava saindo da igreja, me chega o irmão Joel, foi do Conselho Tutelar, lá na região Nordeste, por 8 anos, também jogador de futebol, craque de bola, e juntamente com o Teco, seu irmão, Joel lhe deu um abraço no final do culto. Quando lhe deu o abraço no final do culto, foi assim um checkmate para a conversão. Como é que Deus faz essas coisas? Como é que você entende isso? Deus tem mover de Deus. Tem um método que Ele quiser, né? E às vezes tem coisas que são... A gente escuta testemunhos de pessoas que são surpreendentes. Eu lembrei o caso do pastor Hélio agora, justamente porque eu tive com ele na semana passada, e me lembrei dessa curiosidade. O abraço foi a maneira que Deus encontrou de alcançá-lo, né? E abençoá-lo. E abençoá-lo. Né? E a oração pode muito em seus efeitos, né? Por certo, sua família orava muito. Seu pai é diácono de uma igreja batista, né? Sim. Conta a história do seu pai um pouquinho pra gente. Meu pai é uma figura assim, se você ligar... É um ser. É um ser. É um ser. Se você ligar para ele agora e falar com ele assim, ô pai, eu preciso que o senhor vá em tal lugar comigo. É importante? Não, porque eu tenho um compromisso lá na igreja. Ele é absolutamente fiel aos compromissos da igreja. E assim, meu pai é uma bênção. Meu pai sempre foi um cara que ele nunca deu trabalho. Tem cara que dá mais trabalho, né? Tem uns caras que são trabalhosos. Meu pai não deu trabalho, não. Em determinada ocasião, ele decidiu. E eu quem o convencia a igreja. Eu convidei meu pai pelas primeiras vezes à igreja. Falei, pai, vamos visitar a igreja comigo. Inverteu as coisas. Seu pai passou a ser seu filho na fé. E eu que o convidava para ir para a igreja. E ele foi. E assim, meu pai é um homem manso, pacífico. Meu pai sempre foi um homem pacífico. Ele tomou uma decisão. Eu gostei. Batizou, acabou. Simples assim. Operante na igreja. Meu pai não tem uma história. É simples assim. Meu pai é um homem manso, pacífico, absolutamente, meu pai é estável. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E eu fiquei sabendo também que ele é aquele que não falta aos cultos. Parece que ele abre a igreja, fecha a igreja, uma coisa mais ou menos assim. Não falta não. A minha irmã sempre leva ele para a roça nos finais de semana. Domingo vai chegando no final da tarde, logo após o almoço, já começa a inquietação, porque começa a apertar para levar ele embora, porque ele tem um compromisso do domingo na igreja, que ele não abre mão. E é uma pena nós vermos como a igreja evangélica está sendo solapada nos últimos tempos por causa de uma ideologia nefasta que tenta afastar os nossos filhos, que tenta afastar os nossos pais das igrejas, e a quantidade de desigrejados que nós temos, as academias, as escolas brasileiras. Antigamente, eu não sei como é que nós estamos hoje, nós tínhamos a Aliança Bíblica Universitária, a ABU, os Jovens da Verdade, o MPC, né, a MPC, Mocidade para Cristo, também Vencedores por Cristo, Grupo Elo, Grupo Logos, Jovens da Verdade, Esquadrão da Vida, né, aquele grupo jovem de Goiânia. Como o trabalho era assim bem feito nas faculdades, nas escolas, e como as escolas estão minadas. Você, como um professor, como alguém que foi reitor ou dirigente de uma universidade, como é que você vê isso hoje, com essa tentativa e até com êxito, em vários casos, que as escolas estão fazendo em tirar os nossos jovens da igreja? Primeiro é um processo intenso, cada vez mais crescente, de massificação de uma informação de que servir a Deus, ser crente é demodê, uma coisa fora de moda. Aliás, há aqueles que dizem também que é uma coisa de gente ignorante. Ser crente é coisa de gente ignorante, gente retrógrada. Essa mensagem os jovens têm recebido ela por várias fontes, por vários canais, né? Cada vez mais, nós precisamos guardar os nossos filhos e protegê-los desse tipo de influência. Nas escolas, no Brasil, indiscutivelmente, há um aparelhamento ideológico que tende a fazer com que as pessoas pensem cada vez mais que não é bom estar do lado de cá. Olha só, eu já disse algumas vezes, eu sei que a gente está caminhando para o fim, eu vou tentar ser breve.
algumas pessoas que têm dito por aí que o povo evangélico e o povo cristão é um povo ignorante, demodê. Isso tem sido dito várias vezes. Você é um fundamentalista religioso. Eu imagino o jovem que está dentro... Bitolado. O jovem que está dentro de um centro universitário, está dentro de uma universidade, que é um ambiente é um ambiente do conhecimento. Quando ele ouve isso... Deveria ser, né? É feito para ser assim. É. Quando ele ouve esse tipo de manifestação, sobretudo quando vem de alguém que está revestido da função de ensinar, isso não é bom. Agora, é uma inverdade. É uma inverdade porque é justamente o povo cristão que desenvolveu o ensino e é grande responsável pela disseminação de instituições de ensino por todo esse país. A gente observa faculdade metodista, né? Os colégios batistas, os colégios adventistas, Presbiterianos. até a Pontifícia Universidade Católica é uma instituição cristã. Eu não vejo, assim, esses adeptos dessas filosofias socialistas, comunistas, esse pessoal não tem contribuição para o ensino, não. Pelo Isso contrário. aí não é um pouco de assédio moral, não? Porque você, como advogado, né, alguém que está numa posição de eminência, de superioridade em relação ao outro, não é uma forma de assediá-lo moralmente, não? Talvez no ambiente de trabalho possa ser sim. Não sei se a gente enquadraria isso no ambiente da escola como assédio moral. Agora, por certo, viola a Lei 7.716 de 89, que é justamente uma lei que trata de racismo e ela foi adaptada para incorporar outras formas de discriminação, dentre elas a discriminação em razão de credo religioso. Né? E também fere o ECA, né? Principalmente quando pegam as nossas crianças menores de 14 anos e as induzem, né? Sim. É triste. Mas, doutor Wellington, muito obrigado por sua participação conosco, conhecer um pouco da sua vida, um pouco do seu testemunho, porque você está aqui nos programas e, de repente, as pessoas não sabem muito bem quem é o Wellington Silveira. Então, um prazer muito grande fazer esse bate-papo aqui, esse bate-bola espiritual, se é que nós podemos chamar assim. Foi uma alegria poder dividir um pouquinho da vida, um pouquinho da nossa história, poder dividir um pouquinho da história da vida do senhor também, que muita gente te conhece publicamente, mas não sabe dessas particularidades da vida, que é importante poder dividir isso com as pessoas. Né? E vamos crescendo, né? Vamos juntos crescendo. Do Senhor. Para você que participou do nosso Super Conversa, um dia desses eu disse super entrevista, porque a entrevista estava muito boa, mas o Super Conversa é algo maravilhoso. Um bom ano para você. Feliz ano novo. Deus é com você e Deus é bom o tempo todo. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço, até lá.